Olá pessoal, este é o Céu da Semana de 17 a 23 de outubro, começando mais um panorama astrológico sobre a semana que entramos. Quero agradecer a quem chega, quem está presencial ao vivo assistindo e quem assistirá depois. Falaremos aqui sobre o céu da semana, um período aí última semana dos Librianos, né? Última semana. Olá, Lívia, bem-vinda. Bem-vinda aos que chegam ao vivo. Falaremos aí da última semana do período de Libra. Boa noite, oi, Gabi. Última semana também, últimos dias, né, de Mercúrio retrógrado, né? Estão pessoal sobrevivendo aí à retrogradação de Mercúrio, sobrevivendo aí à conjunção Sol-Marte. Então, falaremos um pouco aí do que está por vir depois de todo esse tempo de outubro com intensidade aí sobre Libra, né? A conjunção Sol-Marte, esse momento que Mercúrio retrogradou, agora retomando o movimento direto. Então, um período aí de observações aí desse panorama astrológico que a gente falará, só esperando um pessoal também já dando as boas-vindas. Sandra, boa noite a todos de Recife. Tá calor, tá quente aí? Aqui deu uma... São Paulo também tá um pouco quente, embora chuvosa, né? Estamos mais chuvosos, estamos oscilando no tempo, digamos. O tempo tá meio esquizofrênico, né? Então, desejar boa noite a quem chega, desejar boa semana a quem assistirá depois ou verá a gravação. Então, começando um panorama do céu de 17 a 23 de outubro, que termina aí o aniversário dos Librianos, nesse tempo de Mercúrio que encerra esse período de retrogradação, né? Tanto a gente começa a semana primeiro no domingo com a quadratura de Sol com Plutão, né? No mais exata nesse domingo. E todo aspecto com Plutão geralmente recomenda uma ponderação com questões um pouco mais radicais, com certos tabus, com certos preconceitos, com questões que às vezes a gente fica numa certa intensidade em lidar, em tratar, né? A gente terá também ao longo da semana uma quadratura de Marte com Plutão. Então são sequências de dois aspectos tensos aí com Plutão que recomendam atenção para que não haja um certo radicalismo, uma certa questão de querer se colocar de maneira muito impositiva nas situações, né? Então isso vale para o período semanal. Especialmente agora domingo, a quadratura Sol-Plutão ela recomenda uma atenção especialmente com certos orgulhos, certas menções de posicionamento do que a gente tem de diferente em relação a outras pessoas, as nossas diferenças diante de conduta, de posicionamento, também sobre até preconceitos ou tabus que a gente lida e de alguma maneira para algumas pessoas são mais naturais, para a gente nem tanto, né? Então vale essa observação. Todo aspecto com Plutão mexe um pouco com essa questão de certas feridas sociais, né? É comum debates sobre temas, debates sobre questões coletivas. Então, de alguma maneira, a gente é suscetível a observar isso num geral, num coletivo, né? Questões associadas a preconceitos, questões associadas a causas e também a feridas, a certos tabus. Olá, Adriana, bom dia aí para você em New Zealand, olha só que honra. Então, temos esse momento de atenção para que não entremos em questões um tanto radicais, até por questões pouco essenciais. Então, esse começo de semana marcando aí a quadratura Sol-Plutão, que pode dar esses entreveios, né? Olá, Adriana, bem-vinda. Olá, Tatiana, bem-vinda também, boa noite. Então temos essa condição. E começamos a semana com Mercúrio e Júpiter no movimento estacionário para o movimento direto. Olá, Gil, bem-vindo também.
É... Sensei é ótimo. Então a gente tem... Eu sou paquistanês, Gil. Eu não sou sensei, sou paquistanês. Sou lá de Islamabad, tá? Brincadeira. Olá, Paula, bem-vinda. Paulinha, super astróloga amiga. Então eu estava dizendo aí, essa semaninha boa, mas devagar, calma e elegância, né? Porque tem algumas situações aí que requer ponderação. Então, Mercúrio mudando do retrógrado para direto. Olá, Ana, bem-vinda também. Mercúrio volta para o movimento direto, Júpiter também. Porém, contudo, todavia, entre segunda e terça, isso, Lívia, dia 20 é o dia da consciência negra, né? Você lembrou bem. Então, até a gente falando desse tempo de quadratura Sol-Plutão, e depois, mais para o meio e final da semana, Marte quadrando Plutão, é muito provável que a gente perceba alguns debates ou algumas mexidas em assuntos sobre preconceito, classes, a questão racial. É muito propensa, muita tendência de algumas chamas de debates virem um pouco acentuadas, e ainda uma semana de lua cheia que abordaremos também, né? Essa questão das individualidades, já que a lua cheia será em Áries na quarta-feira. Então eu falava de Mercúrio e Júpiter retomando o movimento direto, que é positivo para as questões de comunicação que andaram um pouco emperradas, aquilo que veio um tanto estagnado nos últimos tempos podendo ter uma fluência melhor, do mesmo modo que Júpiter volta do retrógrado para direto, dá indicativo também para questões atreladas a conhecimentos, estudos. Olha que interessante, São Paulo tem uma determinação. Desculpa, gente, desculpa, Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, né? Esquece, então zera tudo que eu falei. Então, é muito essa de todo modo, vale os debates atrelados a tabus, né? Isso não sai do contexto. Então, causas de radicalismo, de sociabilidade, de preconceito, de homossexualidade, a gente pode notar ao longo da semana, ao longo das questões aí atreladas a Sol, quadratura Plutão, a Marte, quadratura Plutão, até mesmo em coisas que a gente vivenciar no cotidiano, nas situações pessoais, num sentido geral, né? Voltando ao Mercúrio e ao Júpiter, isso, Ana, 20 de novembro, que chegaremos, né, ao Dia da Consciência Negra mais adiante. Quanto ao Mercúrio e Júpiter, é muito positivo para a questão do andamento das informações, de coisas que andaram um pouco estagnadas. A gente vê em São Paulo a obrigatoriedade da retomada das aulas presenciais, né? Alguns lugares retomando a receptividade de turistas, né? De abertura um pouco maior no tempo pandêmico, pós-pandêmico, ainda pandêmico, mas né, flexibilização em função de melhor condição. Então a gente vem notando com essa condição de Mercúrio do retrógrado para o direto de Júpiter ao mesmo tempo, né? Na mesma semana, tudo ao mesmo tempo agora. Aliás, esse é um ano, esses últimos anos vem sendo muito essa coisa de tudo ao mesmo tempo, astrologicamente, né? Em relação aos ciclos. E essa semana, Mercúrio e Júpiter marcando essa condição de retomada do movimento retrógrado para direto, para um fluxo diferenciado do que vinha estagnado, de certos entendimentos, de certas comunicações, as questões atreladas a estrangeiro, já que o Júpiter também envolve o que a distância. Boa noite, Tati, boa noite de Salvador. O Júpiter retomando também o direto, é positivo no sentido das questões de burocracia, das questões de ensino, os ambientes institucionais, de educação, de turismo, de leis, legislação. Você vê a CPI, parece que vai ter uma outra etapa aqui no Brasil. Então, olha o Júpiter direto, né? O que vai dar? Não estou muito atento ou confiante, mas de todo modo é uma etapa diferente da forma de julgar,
né? Então, Júpiter retomando direto. Porém, entre segunda e terça-feira, boa noite Camila, bem-vinda, boa noite Mary. De todo modo, esse tempo de retomada, esse tempo de segunda e terça, Mercúrio e Júpiter estão estacionários, então eles estão naquela fase de ainda estagnar. Então vale aí uma atenção para também percebermos algumas possibilidades de estagnar alguns temas, alguns assuntos. É possível, não estranhe se cair o sistema do consultório médico que você for, ou de algo atrelado às comunicações, até porque é esse movimento de retomar de Mercúrio e de Júpiter. E o Yubi é um grande amigo nosso, astrólogo de ponta, astrólogo cachorro grande, nosso amigo de BH. Então, o momento de retomar tanto Mercúrio como Júpiter, de segunda para terça, ainda dá tendências, né? É suscetível a alguma estagnação, a uma propensão de algumas questões andarem um pouco vagarosas nesse começo de semana. Tá? Então, não estranhe. Às vezes a pessoa fala, mas já não mudou de Mercúrio já não ficou direto e tal. Com calma, porque tem um dia aí, o final, que ele tem esse tempo estacionário, e Júpiter também. Então, algumas questões alternam um pouco o ritmo, dá uma estagnação para certas questões. Grande Yubi, ele está aí sim, está aí me dando a honra, do prestígio. O Yubi é conhecedor nato, astrólogo amigo aí de BH. Bem-vindo aí, pessoal que chega. Aliás, é muito bacana os posts do Yubi de exemplos lá dos causos e também dos panoramas semanais aí, que sempre tem dicas ricas, sempre tem dicas bem valiosas. Sigam o nosso amigo, por favor. É troca, né, meu parceiro? Estamos sempre aí. Glaucia, bem-vinda. Jade, bem-vinda também. Valderez, boa noite de Porto Alegre. Sempre honrado com a visitas, presenças de vocês. Então, eu estava aqui falando desse tempo de Mercúrio, voltando aí do retrógrado para direto, com atenção aí na segunda e terça desse movimento estacionário, né, que normalmente eu já vi alguns depoimentos. Eu tenho uma amiga que perdeu o voo no dia do estacionário, porque ela achou que ia chegar a tempo do aeroporto, e até estava a tempo, só que aconteceram 2 acidentes no caminho da Dutra. E aí, quando dá acidente na Dutra, as coisas param. Um só já pararia tudo, imagine 2 ao mesmo tempo, por volta de 4 da tarde de um dia de semana. Então, perdeu um voo para a Europa, há uns tempos atrás. Né? Então tem essa Yubi Miranda, para Siniela, quem quiser seguir, está aqui, tá? Então, o Mercúrio e o Júpiter voltando do estacionário para o direto, é importante também certificar das informações, certificar do que envolve as comunicações. A gente pode repassar algo que ficou meio mal resolvido nesses últimos 20 dias que o Mercúrio esteve retrógrado. Né? Boa noite, Planets, bem-vinda. Oi, existe amor nesse país geral com preguiça de sair de casa hoje. Qual aspecto? Deu preguiça? É a chuva. O aspecto é a chuva, né? A frente fria. Provavelmente esse é o aspecto. A chuva com pipoca, né? A calhar. Mas olha, a gente está aí numa lua em peixes, né? O Mercúrio estacionando, o Júpiter estacionando, então dá uma propensão a gente poder ter uma leve tendência meio estática, né? Uma tendência meio de vagarosidade, né? Para algumas coisas. Então, assim, como muda, né? Do retrógrado para direto, é interessante observar tanto Mercúrio quanto Júpiter, as questões de certificação dos conhecimentos, certificação dos aprendizados. A gente pode repassar alguma informação, né, de estudo,
dar andamento a algo que de repente ficou parado um pouco nos últimos tempos, de repente a gente estava numa atividade, num curso, a gente dá uma retomada, né? Uma videoaula que a gente parou uns tempinhos, algum entretenimento cultural, né? Que de repente a gente passa a ter, vem tendo aí exposições, revivals, alguma uma retomada interessante cultural nesses últimos tempos. Isso é um fator especial. Deixa eu ver a colinha aqui desse tema. Certificarmos de informações que temos antes de formarmos opiniões. O que vem em stand-by tendo um novo ritmo. Até novembro, o Mercúrio estará no grau de sombra. O que é isso? É o grau de que ele esteve retrógrado, os graus que ele esteve retrógrado. Então, ele ficou retrógrado de 25 até 10 de Libra. Deixa eu tentar pôr o desenho aqui para vocês. O pessoal gosta de ver o desenho também do céu, né, do mapa astral, do período. Então aqui, olha só, o Mercúrio lá retrogradando, né? Eu estou no dia 16 agora. Se eu passo para o dia 17, lá ele já estaciona, olha lá, tá? Dia 18, na verdade, dia 18 ele já estaciona, já fica estacionário, né? Então, se a gente observar o Júpiter, também tem um S de estacionário. Então, até o fim desse mês, olha lá, o Mercúrio ele vai lá até novembro, ele chega nos 25 de Libra, tá? Então, às vezes, há uma tendência dos assuntos desses últimos dias que ele ficou retrógrado voltar a uma retomada, né? uma reposição. Então, Esdras, eu uso o SolarFire, tá? Mas você pode observar o astro.com, se você não tem software, ele é útil, ele é bem interessante, no site do astro.com, vegaplus.com.br também. Você faz mapa gratuito lá, não faz completo, mas faz o trânsito. Tá? Quando o Júpiter volta ao movimento direto normal, entrei atrasado na live. Então, Tomás, no mesmo dia que o Mercúrio, na terça-feira, tá? De segunda para terça é do estacionário para direto. Tá? Está oposto ao meu sonho, está oposto ao seu sonho, Kiran ou Camila? Então, são questões associadas à individualidade, né? ao lado Áries da história da pessoa. Então, às vezes, dá uns fights de comunicação. Né? O que é estacionário? Então, James, é quando há a mudança do retrógrado para direto ou do direto para retrógrado. Tá? Os planetas eles têm um movimento que parece uma rotatória e assim é como se ele fizesse o zodíaco de trás para frente por alguns dias ou por alguns instantes. Né? O estacionário é quando ele fica meio lateralmente na órbita. Né? Então dá a impressão que ele já está retomando o movimento. E às vezes quando há dias estacionários há estagnação de comunicações, cai sistema, alguma coisa não flui, atrapalha o trânsito, demora para chegar a encomenda do Mercado Livre, né? Mercúrio também é associado aos serviços. Né? Então também dá uma propensão de algo estagnar. Seria um período de assimilação e entendimentos das questões que vivemos na retrogradação. Planets, isso, planets, pode ser sim, é uma possibilidade sim, de compreender ou de fluir melhor algo que não ficou muito bem, digamos, posicionado, né? A gente repassa alguma informação. Às vezes você tratou algum assunto que ficou meio combinado uns 10 dias atrás e direciona, combina, também é algo para completar, é algo que pode ajudar a completar algo que foi combinado na retrogradação e quando ele fica direto, dá um start, alguma coisa que faltava para dar andamento, tem possibilidade, tá? Especialmente após a terça-feira, que há o movimento direto. Passa um soco na cara. Calma, Camila. Calma, elegância, moça. Calma, elegância. A vibe da lua cheia ariana chegando aí na jogada, né? Seguindo a pauta da semana.
Esse guia show Clóvis, o que? Que guia? Então, ou repasso, ou repassa um soco é ótimo. Bom, calma e elegância, gente. Vamos manter os ânimos. Cassandra, me encontrei no Mercúrio Retrógrado, descobri que a sensação que eu não entendi era minha criança. Às vezes a gente tem umas... Valeu, Clóvis, você falou Gui, né? Grato, valeu pelo prestígio. Então, o Mercúrio, esses tempos de Mercúrio retrógrado, às vezes a gente repassa assuntos, reflete sobre questões, revisa assuntos, né? Então, são indicativos que apontam um tempo aí de retomada de contatos também, volta a alguns encontros, ou dá uma estagnada de alguns temas, e aí agora, como ele fica direto, é provável um andamento de certos temas, de certas questões. Tá? Interessante, São Paulo, a cidade de São Paulo tem ascendente aquário, né? O Brasil tem ascendente aquário, com Júpiter retomando o movimento direto, em aquário a gente vê essa tendência de retomada de questões atreladas a serviços, turismo, ensino, né? As escolas voltando mais ao presencial ou remanejando procedimentos dos temas. A própria CPI aí dando diretrizes novas. Então, a gente vê um sentido do Júpiter voltando do retrógrado para o direto no ascendente aquário, especialmente do Brasil. Tá? Mas temas mundiais à parte, falando mais aí da semana, nós temos o bom aspecto de Marte-Júpiter, tem trígono Marte-Júpiter no começo da semana. A semana que ter mais soluções ou desfechos é uma possibilidade sim de melhores direções. Ainda que a solução não fique muito consumada, fica visual, né, a rota do caminho. Então, às vezes estava meio um caminho indefinido, não sabia que estrada pegar, vê lá sentido tal para chegar em tal resultado. Então, o caminho é provável de que se ache pelo menos o caminho, né? Então, a informação para chegar num resultado, por exemplo, no trabalho, a informação para tratar os desfechos de um problema, mesmo o próprio andamento das questões, né? Tem uma fluência que é provável que fique mais direcionada, né? Mais fluente. Então a gente tem também o Marte-Júpiter em trígono. Então vou ver aqui, olha só. Então, eu estou no 18 de outubro, aliás, é a última semana dos librianos, por aqui eu não dei parabéns, librianos, ótimo ano novo aos librianos, semana que vem já vamos falar de escorpião a partir, né? Olha lá, temos na segunda, Marte a 21, trígono com o Júpiter a 22 de aquário, Marte quase a 22, né? 21,58 em Libra, trígono com Júpiter em aquário. Então, trígono lá, azulzinho, azulão ali, né? Trígono Marte-Júpiter é ótimo aspecto para um lado positivismo das questões, a gente ter atitudes, ter ações bastante direcionadas para um sentido de expansão, um aspecto valioso para conhecimentos, para estudos, para a gente fazer valer o que a gente sabe no nosso trabalho, por exemplo, ter confiança para a execução de um objetivo. Então, um aspecto especial para solucionar questões jupiterianas. O que são questões jupiterianas? São temas de justiça, são burocracias, são assuntos de estrangeiro. Às vezes você está planejando uma viagem, um curso, uma definição de vestibular ou de uma especialização. A gente tem uma semana que o Mercúrio fica direto, o Júpiter fica direto e o Marte faz trígono com Júpiter. Então, tudo que envolver questões de desenvolvimento, de expansão, de aprendizado, justiça, burocracia, é isso aí, Clóvis, justiça, burocracia, upgrade de conhecimento, aquela atualização que você quer fazer de uma especialidade, um tempo bem auspicioso, digamos assim, bem positivo para
para essas diretrizes, para essas experiências num sentido geral. Tá? Então, é aquela força para a gente superar obstáculos, a gente passa a ter uma espécie de confiança a mais também nesse tempo. E deixa eu ver aqui que Marte e Júpiter direciona mais de outras pautas. É um conhecimento maior de questões que a gente passa a vivenciar das situações. Perdeu um pedaço, Giovana? Vai ficar gravado, depois você consegue rever, certo? Então eu estou aqui no aspecto, a gente falou aí, só para dar uma repassada para quem chegou um pouquinho aí de atraso, Mercúrio e Júpiter retomando o movimento direto, a tensão na segunda e terça com a estagnação, com esse movimento estacionário, porque é possível dar umas travas de situação, de informação, de desafio de comunicação, de mal-entendido, como se fosse um grande finale do tempo retrógrado de Mercúrio e de Júpiter. Mas, com a semana em andamento, Mercúrio direto, Júpiter direto, Marte em trígono com Júpiter, os temas associados a conhecimentos, a aprendizados muito favorecidos, desatar de burocracias ou de questões jurídicas também bem direcionados, temas de turismo, de estudo, de conhecimento, a gente viu aí, vem notando que muitas questões de turismo, de movimentação de estrangeiro ganhando uma condição, né? Mercúrio travou algumas coisas, destravou alguns negócios antigões. Isso aí, Clóvis, a gente tem observado isso, né, nos últimos tempos, que algumas questões comerciais, né, dando um desatar de temas. Eu estava lendo aí esses dias que a Alitalia, aquela empresa italiana, consumou a falência, sabe? Umas definições muito impactantes, né, nesses últimos tempos. O que mais? Marte e Júpiter, excelente momento para aprendizados com ganho de informações partilhadas por ambientes culturais, para experiências culturais de atividades, retomada para assuntos para o corpo, né, para atividade física. Marte trígono com Júpiter é um aspecto, né, girl power, boy power, né, para movimento, para atividade do corpo, né, para as questões que envolvam essa disposição, né, para uma disposição de coisas que às vezes a gente tem não vinha com uma disposição anterior para começar e dá agora vamos fazer, acho que agora dá para movimentar não só o corpo, mas alguns objetivos. Boa noite, Tatiana, bem-vinda. Então, bom para os conhecimentos, bons para as questões de turismo, para os contatos à distância, para planejamentos de viagens, para temas de estudos, né? Todo o tema jupiteriano aí acentuado, que a gente é propenso a ficar um pouco mais empenhado, né? Podemos interpretar a pandemia nesse céu. Esse céu da semana com pandemia, a gente pode notar algumas diretrizes um pouco aí de um aglomerar melhor das informações de procedimentos do que vem pela frente sobre outras etapas de vacina, às vezes essa questão de será que vai um certo cronograma de repente para o ano que vem de como isso vai ser tratado, se a terceira ou se a quarta dose vai ser daqui a muito tempo, essa questão ainda de liberação de público, de ambientes, até porque o Júpiter retomando o movimento direto em Aquário, ele envolve questões associadas a grupos, a causas, a coletivo. A Camila lembrou bem, pode ser interessante para pesquisas. Esse tempo, esse movimento, eu acho que ele vai ser muito interessante para os procedimentos daqui para frente. E uma coisa que eu observei nesse tempo de Mercúrio retrógrado foi informações de medicamentos, remédios preventivos para a Covid, né, que estão em pesquisa, que estão em falta, não só coquetel, mas também comprimidos, né,
que muito provavelmente já passaram uma etapa aí para observação e que se vingar aí até o ano que vem, com mais pesquisas, com mais etapas, eu acho que além da vacina, teremos outras alternativas para melhor controle e, né, melhor situação para a prevenção da Covid. Muito provavelmente, além da vacina, eu acho que vem coisa melhor aí, até porque estamos perto da grande conjunção Júpiter-Netuno. Né? E nas outras vezes que Júpiter-Netuno fez conjunção, isso, Gêmeos, Júpiter vai estar em Áries no ano que vem, mais a partir de abril, tá? Mais para fim de abril. Abril, maio, junho, julho e agosto. São 4 meses de visita por Áries, depois no fim do ano ele volta para Peixes. Ele vai para Peixes entre janeiro e abril, mais ou menos, né? Depois, entre abril e agosto, ele vai para Áries, depois ele retorna para Peixes no fim de 2022. Isso. Tá? Então é um vai e vem. Mas o importante é que tem a conjunção Júpiter-Netuno, que acontece de média 12 em 12 anos, mais ou menos. As últimas que ocorreram ali, 97, 98, foram muito especiais para a questão do próprio HIV, para uma queda mais acentuada de casos, e isso muito provavelmente acentua com a pandemia. Lá na época da gripe espanhola, quando chegou uma conjunção Júpiter-Netuno, foi o tempo que houve o upgrade do fim da pandemia para o controle, né, da situação. Minha amiga Amélia vai comemorar a solução da burocracia de um vai e vem que estava em processo, certeza. Então, esses tempos de bons aspectos com Júpiter devem providenciar para conhecimentos novos também, né? Júpiter retomando o movimento direto. E olá, Isabel, bem-vinda. Imagina, obrigado a você pela audiência, não? Pela presença aí de vocês todos. Então, são indicativos interessantes, mas claro que todo cuidado ainda é pouco, né? A gente viu nessas experiências que pandemia não é brincadeira, é algo que requer disciplina, é consciência, né? Então muitas pirotecnias mentais de pessoas ainda continuam por aí, né? Pirações. Sempre vamos ter quem queira remar contra a maré. Isso não é só Brasil. Você vê nos Estados Unidos, tem lá negacionista, pessoal que não toma vacina de jeito nenhum, tem no mundo todo, né? Então, sigamos e tocamos o barco. Então temos aí na semana lua cheia em Áries. Netuno em conjunção com Júpiter é bom então. Então, Jamil, é um indicativo de novo ciclo, tá? É claro que depende de cada mapa astrológico. Às vezes um mapa astrológico, essa conjunção, ela pode ser um pouco desafiadora para alguns exageros ou para algumas oscilações de assuntos. Às vezes termina um ciclo, termina um assunto, tá? Às vezes para outras é um início de etapa para objetivos material, profissional, né? Ou de resolver questão de relacionamento, ou de família, ou de saúde e tal. Depende do mapa. Quem tem Júpiter conjunção no Netuno no mapa natal é favorável? Então, boa pergunta, Isabel. Para quem tem Júpiter e Netuno, o ano que vem, isso nós falaremos mais adiante, né? Provavelmente vai ser ali nos 26 graus de peixes, Camila, se não me engano, tá? Mas para quem nasceu com Júpiter e Netuno, é um aspecto que acaba sendo mais intenso, acaba sendo especial, porque é como se fosse uma condição que a gente chama de sinódico, né? É um ciclo sinódico. O que é isso? Às vezes você tem uma posição no mapa astral e ela acontece no céu em um dado momento, numa época de vida, né? Ainda que em posição diferente. Então, às vezes a pessoa tem Júpiter e Netuno, mas num outro signo, né? E o ano que vem ela acontece em Peixes. Quem tem a conjunção é suscetível a captar, digamos, a antena, né, da conjunção fica acentuada no mapa da pessoa. Então, é um ciclo especial, dá indicação de nova etapa para um assunto de vida para médio e longo prazo, tá? Para questões que dão possibilidade de iniciar algo
para um longo tempo na área que a conjunção acontecer, na área, no caso de peixes. Netuno na 7 vai ser bom? Depende do mapa, Jame. Depende do mapa, tá? Então, casa 7 é relacionamentos, vida 2, parcerias, transições que impactem ali, certo? Temos na quarta-feira lua cheia em Áries. Lua cheia em Áries, devagar com andor, que o santo é de barro, né? Lua cheia da intensidade das questões. Cláudia, ouvi dizer que a pandemia acabaria quando Saturno trocar de signo em março de 2023. É uma possibilidade? Então, eu acho que é um processo, Cláudia. Essa história do ouvir dizer precisa ver quem disse, de que forma disse e com qual sentido disse, né? Em tempos de Mercúrio retrógrado, esse negócio de falar do ouvir dizer, às vezes, né, não, tem uma ternada informação. De todo modo, eu acho que pandemia não é uma coisa que acaba em um ano. Não é. É um processo que leva tempo, 1 ou 2. Então, eu acho que uma primeira etapa pode ser a conjunção, esse tempo da conjunção Júpiter-Netuno. Depois, quando o Saturno muda de signo, é uma outra etapa, um outro processo. Então, vai de etapas, né? Vai de períodos para mudança de prisma ou de fluxo do andamento das questões. Então, ano que vem, de repente, há um certo processo de controle, de diminuição, de alternância e tal. De repente, na época que o Saturno muda de signo, é algo que um outro sentido da questão se vivencia. De repente, uma nova forma de lidar com ela, uma flexibilização diferenciada, algo nessas proporções. Tá? Gui diz que está liberado fechar contrato e fazer reunião do meio do final da semana. Então, Dé, na verdade nunca esteve proibido, tá? Nunca esteve proibido, só se pedia cautela dependendo das questões, né? Mas a tendência é de uma fluência melhor, né? Com Mercúrio direto, com Mercúrio e Júpiter retomando o movimento direto, mas aquela história. Como a lua nova foi com Mercúrio retrógrado, toda atenção, todo cuidado vale, né? Todo cuidado é pouco. Né? Então, todo mês aí a gente pode perceber alguns resquíciozinhos do Mercúrio retrógrado. Acho que o Mercúrio retrógrado não dava coragem. Com o Mercúrio retrógrado não dava coragem, né, Dé? É bom para revisões, né? É melhor, é mais indicado para revisões no sentido geral. Eu já assinei um contrato com o Mercúrio retrógrado. O que aconteceu? Todas as pessoas que trataram comigo foram embora. Para mim é que só mudou o sentido das relações. Para mim tudo deu certo no trabalho. Só que as pessoas que trataram todas comigo foram embora. Né? Mudou a estrutura de onde eu trabalhava, mas eu continuei e tudo fluiu normal. Reunião só com armadura medieval, mas os dias após fim de Mercúrio retrógrado são mais pesados. Sabe o que acontece? Dias após Mercúrio retrógrado são dias que o Mercúrio está retomando o movimento e ele está no grau de sombra. É os graus que ele ficou retrógrado, foi o que eu disse no começo da live. Né? Então, até fim de outubro, algumas pessoas ainda ficam um pouco suscetíveis a algumas sequelas das tratativas do tempo que passou, né, da retrogradação de Mercúrio. Por isso que é um tempo também importante para tratar questões de temas, de assuntos, numa condição do que foi vivenciado na retrogradação. Minha conexão caiu, gratidão, tenho Vênus e Marte em Aquário, Saturno trânsito em cima, entrando. Saturno em trânsito em cima de quem? O Mari, de Vênus e Marte em Aquário. Saturno em trânsito são sempre responsabilidades de uma certa auditoria que se vive em assuntos da área de Aquário, aí que você tem o mapa, tá?
Então leva-se tempo, né? Sugiro alguma consulta mais aprofundada, mas são auditorias e responsabilidades que envolvam a área de Marte, a área de Áries no mapa astral, a área de Vênus também, a área de Libra, tá? E a área de Aquário. Então a lua cheia em Áries, pessoal, todo cuidado é pouco. Quarta-feira, atenção com impulsos, atenção com ansiedade. Lua cheia é sempre fase lunar, que as coisas dão uma certa intensidade nas questões, um lado de muvuca, né? Os ânimos ficam um pouco aflorados. Vale atenção para não entrar em confusões desnecessárias, não entrar em debates acalorados ou, né, assuntos um tanto intensos. Cuidado para não entrar em debates ou brigas que a gente não é nossa. Se vê uma confusão no lugar, na rua, passa aí de lado, porque às vezes cai no colo, alguém joga a bomba cai no seu colo, vamos dizer que foi você, né? E não foi. Vale uma atenção, mas um tempo de atenção com o nosso lado individual, não querer resolver as coisas do nosso jeito para tudo, né? Se precisar uma contrapartida, ouvir para depois decidir, né? Juliana, um conhecido irá fazer uma cirurgia muito delicada na terça-feira, cirurgia de pulmão nova no Brasil. Você acha ruim para um dia estacionário ainda? Então, Juliana, acho que quarta já deve estar de uma fluência para direto, né? Cirurgias eu dou uma pincelada mais na lua fora de curso, tá? Que eu não dou muita indicação para se fazer a cirurgia. E quarta, ela fica fora de curso mais o período da tarde. Então, dependendo do horário, né? Horário de manhã, ou se for noite, acho que a tendência é de uma fluência melhor. Seria mais para observar o mapa mesmo, tá? A última lua cheia em Áries eu meio surtei na TPM. Giovânia, você deve dar uns surtos com a lua cheia em Áries, né? Lua cheia intensifica quem tem lua natal em Áries? Sim, o Gabi. Sim, lua cheia em Áries, sim, tá? Então, vale uma atenção, né, da questão aí na cirurgia da catarata na terça, a fase da lua não está boa, deveria ser na minguante. Não é isso. É muito controverso as informações de cirurgia, de fase lunar, né? Mas se está agendado e está marcado, vai estar tudo certo, já deu certo, né? Vamos na fluência, né? É uma data, assim, de transição. Terça-feira, Mercúrio já retomou direto, então dá uma indicação que as coisas já têm uma perspectiva de fluência, de andamento. O máximo que pode acontecer é uma possibilidade de talvez precisar fazer uma observaçãozinha depois, um acompanhamento, porque às vezes cirurgias marcadas em datas um pouco difíceis, um pouco complicadas. Camila, um abração para você! Às vezes uma cirurgia marcada numa data um pouco difícil, complexa, mas pode acontecer numa outra, precisa de um acompanhamento diferenciado, um acompanhamento, né, intenso, de mais observação, né, que pode requerer um certo cuidado, tá? Mas a lua cheia em Áries é boa para impulsionar assuntos, né? Então, Juliana, é boa para impulsionar assuntos, mas depende do tom, né? Dependendo do tom, requer um cuidado, porque lua cheia em Áries sempre desperta o emocional, né? A lua rege as emoções, a lua cheia deve acentuar questões. A lua cheia sempre exalta um pouco as emoções, os lugares costumam encher mais, né? É um tempo de intensidade das tratativas dos assuntos, os ânimos ficam mais acalorados. Em Áries, às vezes a pessoa quer levantar o tom, né? Ou mesmo a gente querer resolver as coisas ao nosso modo, dá uma ansiedade, dá uma situação que você fica suscetível a querer individualizar as coisas para resolver os assuntos. Então,
se houver a certeza de que o que você está fazendo é certo e que você sabe o caminho, as coisas sistematicamente planejadas, ok, né? Só que com lua cheia em Áries há uma tendência de uma certa ânsia, ou antecipar a atitude, né? Ir no impulso. Então vale um contar até 10, sempre importante, né? Lua cheia em Áries, para quem tem lua em Áries, deve ser um babado fortíssimo. Então as emoções devem ficar um pouco à flor da pele, né, Juliana? A falta de paciência com o que está em cima. Ah, isso aí, Camila. Falta de paciência com quem está em cima do muro vai ser um senhor teste em dias de lua cheia, em dia de lua cheia em Áries, em semana de lua cheia em Áries aí, por quarta-feira ali mais ou menos, entre terça e quarta, né? Terça a lua já está em Áries e a exatidão da lua cheia na quarta. Então é algo que requer um ponderar, né? O que mais, Gina Cola? Ações necessárias e essenciais ficam propícias para Ju, né, que comentou. Sim, algumas ações essenciais são propícias. O que vale aí é o cuidado para um certo esclarecimento, né? Juliana, eu tenho uma lua em Áries e o namorado Marte em Áries. Um deve entender o outro, né? Um deve entender o outro, pelo menos. O problema é quando um ou outro não tem nada de Áries, né? Então, às vezes, dá uma falta de compreensão, ou precisa levar um tempo para se compreender as diferenças, né? Então, tem um sentido aí da questão. Olha, lua cheia em Áries, algumas ações necessárias e essenciais com propícias para alguns bastas e indefinições. É isso que a Camila falou. Para quem está em cima do muro, né, pode ser um pouco desafiadora a questão. Tá? Respirar fundo, contar até 10, né? Sempre importante. Sempre importante. Lua cheia, fase lunar das evidências. Lua cheia em Áries, mesmo a lua cheia em Áries, é uma lua cheia em fogo, é ótimo para uma tomada de iniciativa, para as divulgações, para as coisas que a gente possa querer iniciar, fazer um marketing legalzinho, né? Também é legal, também dá uma possibilidade de evidenciar questões numa semana de lua cheia, especialmente uma lua cheia em fogo, né? Então, uma lua cheia em Leão, é claro que seria bem mais um lado marqueteiro. Agora, uma lua cheia em Áries também é positivo para um ponto de partida, para uma iniciativa de negócio, para quem é empreendedor, para quem está começando um novo produto, já lida com algo e quer começar um serviço novo, um marketing novo, também vale para deixar em evidência, deixar uma publicidade mais evidenciada. Lua cheia em Áries também é positiva para uma iniciativa daquilo que você quer mostrar ou iniciar num certo sentido. Boa dica para o pessoal do empreendedorismo, né? Para os MEIs, para o pessoal que tem um negócio próprio, para os astrólogos, para os terapeutas, para o pessoal que tem um comércio. Até porque tem Marte e Júpiter, né, Camila? Marte trígono com Júpiter também possibilita a expansão. Para terminar a semana, a gente tem uma quadratura Marte-Plutão. Tá? Deixa eu ver a pergunta aqui. É válido olhar onde temos Marte? O meu está folgado em Escorpião na casa 7. Então, Giovânia, na verdade essa é uma posição mais do céu geral, do céu coletivo, tá? Se o Marte estivesse em Escorpião como junto ao seu, acentuaria a questão, tá? Então é essa a tendência. E a gente tem, para terminar a semana, uma quadratura de Marte com Plutão. Marte quadratura Plutão sinaliza transformações numa mudança de postura. A gente todo cuidado com atitudes requer um certo cuidado também, porque certas ações que a gente tenha pode gerar um impacto emocional um pouco maior nas nossas relações. Já tem lua cheia em Áries, né? Quando tem lua cheia em Áries, pessoal, o dia da lua cheia em Áries é porque o Sol está em Libra, tá? A exatidão de uma lua cheia em Áries é com o Sol em Libra. Às vezes você ouve falar
em períodos de Virgem, né? Depois de uma lua cheia em Peixes, vira a lua em Áries e ela ainda é na fase cheia. Mas a exatidão de uma lua cheia em Áries é apenas no período libriano. Então a lua cheia libriana, né, impacta aí. Agora, calma, existe amor SP. Agora, a quadratura Marte-Plutão vale uma atenção para que certas atitudes não gerem uma saia justa diante das pessoas, dos lugares, das situações, né? Isso, Jame, mês que vem a lua cheia será em Touro, porque estaremos no período escorpiano, exatamente. A lua cheia, o dia da lua cheia é quando ela está exatamente oposta ao Sol, tá? Então, são as situações. E o dia da lua nova é a conjunção Sol-Lua. É quando o Sol e Lua estão no mesmo signo. Tá? Pronto, meu Marte próximo a Júpiter. Então, Marte e Júpiter estará em trígono, Giovanni. Então, uma semana de Marte e Júpiter tende a ser positiva para quem tem esse aspecto, né? Então, dá uma intensidade para as decisões, para expandir questões num sentido geral. Tá? O Touro será bom para quem tem ascendente em Touro? Dá uma tendência a mais sensibilidade, a mais emotividade. Tá? Falando da quadratura Marte-Plutão, então vale uma atenção para a gente não ter posturas intempestivas diante de lugares, diante de pessoas. Aquilo que a gente falou da quadratura Sol-Plutão no começo da live, vale também para essa questão de Marte com Plutão. Situações que envolvam tabus, preconceitos, né? A gente vivenciar. Normalmente, quadratura Marte-Plutão, a gente percebe notícias de acidente, agora aí teve uma questão de um desabamento em Paraisópolis, aqui na periferia de São Paulo. Então, algumas questões um pouco tensas de estrutura. Você confundiu, Giovanna? Não tem problema. Então, a quadratura Marte-Plutão desafia algumas bases, algumas estruturas, até porque o Plutão está em Capricórnio, né? Então, às vezes a gente pode perceber alguma questão com encanamento, com coisas do nosso cotidiano, com coisas do nosso dia a dia, com coisas que a gente possa precisar fazer reparo, conserto de médio e longo prazo. Então, no tempo de quadratura Marte-Plutão, há uma tendência de questões nesse sentido, né? A gente pode ouvir notícias de acidentes aí mundo afora, explosões, que às vezes são suscetíveis. Mas, por outro lado, em termos de relacionamento, convivência, tem uma observação que eu coloquei aqui, foi o seguinte: uma atenção para perceber em qual marcha que a gente está antes de pisar no acelerador. Porque às vezes a gente pode estar na segunda marcha e acelerar e a coisa acelerar mais da marcha que a gente pode. Ou a gente está numa marcha mais alta e a gente está acelerando pouco. Então, há uma desproporção da velocidade ou da atitude. Então, às vezes a marcha tá baixa e a gente acelera achando que está na terceira ou na quarta e o motor faz aquele barulho, né? É esse barulho que a gente precisa ter atenção quando a gente fizer contato com as pessoas numa quadratura de Marte com Plutão, para não tratar certos assuntos delicados, não causar certas saias justas, né? No Brasil, do jeito que temos diversas tragédias anunciadas, né? Todo cuidado é pouco, Clóvis. E a outra questão é que é um desafio para a gente compreender os padrões de pensamentos das pessoas, tá? Tabus, às vezes a gente percebe que uma pessoa é um tanto quadrada, um tanto, né, não é tão aberta a inovações e às vezes não adianta dar murro em ponta de faca, tem que entender o ritmo dela, entender o fluxo. Você dá risada, né, Marisa? Pois é. Então tem que entender o ritmo da pessoa, tem que entender certos padrões, certas caretices, não só das pessoas, mas nossas também. Até preconceitos que a gente tem e muitas vezes ficam para nós, ficam, né, guardados, e a gente tem que lidar, compreender. Se a pessoa quer ter o cabelo roxo, repicado, roxo com verde, qual o problema? Tudo bem, ela não está implicando com os meus cabelos brancos, então beleza, né? A gente vive em harmonia. É não criar
complicações e tensões por causa das individualidades das pessoas e de coisas que a gente pode até implicar sem querer. Né? Marte, quadratura Plutão, Lua cheia em Áries, atenção com as individualidades e com certos egoísmos sem querer que a gente pode ter, certo? É tipo um gnomo em casa. Um gnomo, eu tenho miniaturas de Fórmula 1, algumas pessoas têm as suas manias e as individualidades têm que, né, serem compreendidas. Esse exemplo da marcha, a marcha, né, você está na segunda marcha, você vai acelerar querendo achar que pode ir para a quarta e o motor só vai para a segunda, ele vai fazer barulho, ele não vai acelerar. Ele vai, né? Então, né, tem essa questão. Paulistanos, a gente acha tudo normal. Né, Camila? A pessoa vai para o interior, vai num lugar assim, a pessoa aparece de cabelo roxo, verde, repicado, né? Ou a pessoa que anda num certo estilo, né? Carro fazendo barulho às 11h30 da noite, né? Respeitar a individualidade, né? Respeitar os times dos lugares e das pessoas, certo? Tem um pessoal com fluxo diferente, né? São Carlos, interior, né? Então tem uma questão aí que envolve esses tempos. Certo, pessoal, este é o Céu da Semana. Quero agradecer a presença de todos vocês. Depois eu tento responder perguntas aí que colocaram. Desejar uma ótima semana a todos. Esse tempo de Mercúrio retomando direto, Júpiter também. Saudar aí os librianos que terminam aí o período, que farão aniversário. Desejar ótima semana a todos com calma e elegância, até porque Marte e Plutão está na jogada, Lua cheia em Áries está na jogada, né? Então, calma e elegância. Rafaela, que surpresa, obrigado por ter vindo. Obrigado, Juliana, obrigado, Dé. Valeu, Clóvis. Eu primeiro só vi os vídeos. Valeu, Clóvis. Obrigado pela interação. Camila, brigadíssimo. Gosto de te ver. Marisa, obrigado a você. Ótima semana a todos, pessoal. Um abraço.